Desde o Big Bang até os dias atuais, nosso planeta Terra passa por diversas transformações e adaptações. Essa constante mudança é testemunha da grandiosidade do cosmos, que, como uma sinfonia composta e maestrada pelas leis da física, mantém animais, plantas, elementos biogeoquímicos e os astros em consonância com o que chamamos de existência. Em determinada circunstância, Carl Sagan indagou a seguinte questão: se a seleção artificial é capaz de produzir mudanças tão drásticas em tão curto período, do que não seria capaz a seleção natural durante bilhões de anos? E ele continua dizendo: a resposta é toda a beleza e diversidade do mundo biológico. A pergunta que fica com essa afirmação é: qual o lugar da humanidade diante de tamanho esplendor? Pois, ao mesmo tempo que somos tão pequenos, somos capazes de gerar incontáveis impactos no mundo em que vivemos. Citarei apenas um exemplo disso, e qualquer pessoa será capaz de averiguar o potencial de repercussão que a humanidade tem onde quer que ela chegue: a capacidade de dominar e produzir o fogo. As chamas que um dia nos aqueceram e nos levaram a cozir alimentos são as mesmas chamas que hoje destroem vegetações e tiram a vida de animais e plantas injustificavelmente, afetando uma rede inteira de seres vivos, quebrando ciclos que o universo levou bilhões de anos para firmar e, ironicamente, prejudicando a qualidade de vida humana em uma escala quase imensurável. Como resultado de atitudes tão inconsequentes, a humanidade já teve de presenciar diversas dificuldades ao longo da sua trajetória, pandemias, pestes, que provavelmente poderiam ter sido evitadas se nós fôssemos mais prudentes. Entre tais fatores, podemos citar o caso da febre maculosa, uma doença de caráter zoonótico que é transmitida por alguns tipos de carrapato infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii. E, como veremos no decorrer deste documentário, tem o desmatamento como fator agravante da transmissibilidade da doença. Me chamo Charles Wagner, sou médico veterinário, formado pela UFPB em 1996. Já tenho quase 30 anos de experiência prática nas áreas de clínica e cirurgia de grandes animais. E fui convocado para falar um pouco a respeito de uma hemoparasitose. Eu gosto bem de frisar esse termo, hemoparasitose, porque vocês estão no início da vida acadêmica de médicos veterinários e vão escutar muito falar nesse nome, não só na vida acadêmica, quanto principalmente na vida prática. Isso porque as hemoparasitoses elas são responsáveis pelas maiores casuísticas na vida prática de um médico veterinário, quer seja na casuística de cães, de cavalos ou de bovinos, principalmente dos ruminantes, né, dos bovinos, é onde a gente tem uma casuística maior. Mas, voltando para o termo que a gente vai falar, para a doença que a gente vai citar, que é a febre maculosa, ela é provocada por uma bactéria gram-negativa, a Rickettsia rickettsii. É uma doença secular, descoberta há mais de 100 anos nos Estados Unidos, e que no nosso país em específico tem uma maior incidência na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, descendo Minas Gerais, Santa Catarina, depois e Rio de Janeiro. São os 4 estados com incidência maior, sendo São Paulo com mais de 40% dos casos. O carrapato estrela é o principal reservatório da bactéria Rickettsia rickettsii no país e transmissor da patologia. Para que isso ocorra, é necessário que a bactéria infecte o carrapato e inicie assim o novo ciclo da doença. Sendo assim, ao se alimentar do sangue de animais contaminados, o artrópode em questão também se infecta e passa a disseminar a doença. Além do mais, a bactéria permanece na descendência do carrapato por um longo período após a infecção primária, visto que ela também pode ser passada de geração para outra de uma forma vertical ou transovariana. Para que o ciclo tenha continuidade, é necessário que o carrapato esteja aderido ao corpo do animal por um período de 4 a 6 horas. Isso possibilita a transmissão da bactéria. No caso dos seres humanos e dos animais domésticos, como cães e cavalos, isso não aconteceria se o carrapato não tivesse acesso facilitado à zona urbana, uma vez que seus hospedeiros naturais são os animais selvagens. Então, falando sobre desmatamento, né, a gente sabe que é um impacto ambiental. Então, esses animais que vivem nesse local, eles vão perder o habitat, vão perder a alimentação e normalmente eles vão procurar algum lugar na zona urbana, muitas vezes, trazendo doenças
E quando eles não se adaptam a outro local, eles acabam em extinção. Então isso é uma questão muito séria que a gente tem que analisar. Uma vez que o cão é infectado pela bactéria Rickettsia ricketts, os sintomas da febre maculosa começam a aparecer. O diagnóstico da febre maculosa é um desafio, uma vez que ela apresenta muitos sintomas inespecíficos, podendo se confundir com diversas outras doenças, como a doença de Chagas, a erliquiose e a babesiose. Além disso, podem aparecer diversas infecções subclínicas que dificultam ainda mais o diagnóstico. Desta forma, o diagnóstico é baseado em exames clínicos e laboratoriais, e também com o histórico epidemiológico da região em que o animal vive. Erupções cutâneas geralmente aparecem entre o terceiro e o sexto dia da doença. Mesmo sendo este o sinal clínico mais importante, ele pode estar ausente. Caso não seja tratado, o quadro clínico pode evoluir até o estado de entorpecimento e confusão mental, chegando ao coma profundo. Podem ocorrer também casos de icterícia e convulsões no estágio mais avançado da doença, com a letalidade de até 80%, caso não sejam tratados. O diagnóstico laboratorial é feito através de métodos indiretos, que são os métodos sorológicos, como o RIF, o qual consiste na detecção de anticorpos antirriquetsiais após a segunda semana do início da doença. Já os métodos diretos são conhecidos por terem sido desenvolvidos diretamente para identificar as rickétsias e são feitos em pacientes na fase aguda da infecção, a fim de se obter um resultado positivo precocemente. No entanto, o procedimento pode levar algumas semanas, o que gera uma desvantagem. O tratamento, quando efetuado de forma rápida, o resultado é muito bom, entendeu? As riquétsias, de uma forma em geral, elas agem bem com o uso de tetraciclinas, entendeu? Na clínica de caninos, na clínica humana mesmo, uma tetraciclina muito usada é a doxiciclina. Em casos mais severos, em que precisa de uma antibioterapia intravenosa, entendeu? E se agir de forma mais rápida, o antibiótico de eleição é o clorafenicol. O clorafenicol, pelo fato de ser um antibiótico pertencente ao grupo dos aminoglicosídeos, eles têm por característica provocar ototoxicidade, mancha em dentes, então isso tem que ser bem avaliado para poder ser utilizado, entendeu? Sendo a droga de eleição a doxiciclina. Eu particularmente já tive uma experiência no estado de Minas Gerais, no período em que morei lá, e que a gente tinha todo o cuidado para ir para os cercados, entendeu? Tomando toda uma proteção de estar sempre de macacão branco, de colocar fita nas botas, entendeu? Para depois examinar se tinha a presença de carrapato e depois examinar também o corpo a cada 3 horas para ver se não tinha carrapato picando, porque é importante isso aí para que a doença não seja veiculada para nós, seres humanos. Infelizmente, não existe uma vacina para a febre maculosa. Ao contrário de outra rickétsia, que também é veiculada também por carrapato, no caso outro carrapato, que é o Bófilos, que é o carrapato bovino, já existe uma vacina para a anaplasmose, que é essa doença, essa henoparasitose também dos bovinos. Mas infelizmente não existe vacina para prevenir a febre maculosa, entendeu? Então, os únicos cuidados são esses: observar as áreas que são endêmicas, as áreas infestadas com esse tipo de carrapato, que é o principal, o carrapato estrela, e tomar cuidado, tanto com a vestimenta quanto com o corpo, entendeu? A questão do controle, como é que se controla isso aí? Já que a gente está falando de uma hemoparasitose, a melhor forma de se controlar é controlar o vetor, que logicamente é o carrapato. Graças a Deus, hoje, diante dos avanços nas pesquisas, a gente tem excelentes produtos para controlar carrapato, tanto em cão, quanto em bovinos, quanto em equinos, quanto em uma gama de espécies, entendeu? Com produtos excelentes e com resultados satisfatórios. Evitar a proliferação desses carrapatos a nível de pasto, fazendo um controle efetivo, entendeu? Essa é uma das formas para a gente não ter essa doença, que infelizmente é uma doença que a gente chama de doença de saúde pública. Ela tem esse caráter de saúde pública pelo fato de se tratar de uma zoonose. Então, a gente se preocupa mais do que
com as outras hemoparasitoses, porque nós, médicos veterinários, sempre temos que ter uma visão voltada. O meu trabalho tem que ser voltado para a saúde pública. Então, o médico veterinário, antes de tudo, ele leva a saúde para seres humanos. Então, essa é a maior preocupação. Infelizmente, na saúde pública, a gente não tem profissionais médicos com essa capacidade de diagnóstico para febre maculosa. Muitas pessoas, essa mortalidade é alta em virtude de diagnósticos errados. Daí a necessidade de um médico veterinário para dar esse apoio ao médico humano.